aqui na tua presença, te buscando, Senhor, em tempo oportuno, sabendo que os teus ouvidos estão atentos às nossas petições. Também te suplicamos em favor do Espírito Santo, para que possamos sermos usados pelo mesmo, e de maneira especial te suplico pelo mensageiro dessa manhã, que o Espírito Santo venha dirigir suas palavras, e que sirva de edificação espiritual para cada um de nós. Fortaleça a nossa fé e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Amoroso Deus, Pai de infinita bondade, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, reunidos nessa sala de oração, Pai, para glorificar e engrandecer Teu santo nome e aprender aprender mais de Ti, Senhor, que é manso e humilde. Te agradeço por tudo, Senhor, que dado na minha vida, na vida dos meus familiares, e também por mais uma oportunidade de vida, Senhor, aprender de Ti. Muitíssimo obrigado, Senhor, gratidão no coração. Senhor, abençoa toda a lista de libertação que está escrita ali, os nomes, Senhor, que o Senhor quebre todas as correntes, Senhor. Liberta de todos os males, de todos os vícios, Pai. Está nas tuas mãos, Senhor, conforme o teu querer, o teu efetuar. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa. Pai amado, perdoa todos os pecados que eu tenho cometido diante de ti, os esquecidos, lembrados, escariciados. Ó Paizinho querido, dá uma conversão verdadeira para todos nós, Senhor, para toda a tua igreja, Senhor. Que nós possamos te servir em espírito em verdade, fez, Senhor. Que nós possamos brilhar neste mundo de trevas e subir em degrau da perfeição cada dia mais, Senhor. Nos ajude, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que nós não possamos desviar nossos pés nem para a direita nem para a esquerda, olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, e nos ajude a andar no Teu caminho, Pai. Que possamos estar preparados para receber o Teu Santo e Bom Espírito, Senhor. E preparado para receber o Senhor Jesus na nuvem celestial, Pai. São os bênçãos que eu te peço, favores que eu não mereço, mas é confiar no Teu Filho Jesus, que vive e reina agora para sempre. Amém. 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 Irmã Sandra, eu não entendi o terceiro pedido. Seu objetivo, você irá estar orando pelos ex-membros, irmã. Tá bom. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, com joelhos dobrados no pó, pedindo a Ti pela Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ter misericórdia de todos os membros, Senhor Deus, que um dia fez parte da Tua família, que o Senhor possa ter, por misericórdia, alcançá-los, que o Teu Santo Espírito, Deus, venha visitá-los, trabalhar o coração deles, Deus, traga eles de volta, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar visitando o coração deles, Pai. Também peço a Ti, Paizinho querido, que o Senhor seja, Senhor Deus, com o pregador desta manhã, ou a pregadora, que ela venha falar somente através do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha preparar os nossos corações, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, guardar, e que o Senhor possa nos ajudar a chegar às mansões celestiais para Te adorar e Te glorificar eternamente. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado e abençoe essas petições que vêm chegar ao seu trono da graça. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia e uma feliz semana. Bom dia. Bom dia. Semana passada nós iniciamos a série Eventos Finais e hoje nós vamos falar do capítulo 4 desse livro, que tem como tema a Igreja de Deus nos últimos dias. E o nosso convidado desse dia, nessa madrugada, é o pastor Paulo Sérgio, aqui da ASPA. Com ele a palavra. Bom dia, pastor Paulo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, de poder participar desta tão importante reunião
importante estudo também da palavra de Deus, um tema que foi a mim concedido, né, a oportunidade de falar sobre a Igreja de Deus nos últimos dias. É um tema muito bom, um tema que também tem tudo a ver com a nossa responsabilidade nos últimos dias também como igreja, né? Mas antes de mim começar aqui, eu gostaria só de ressaltar aqui a Igreja de Deus lá no princípio, como era, né? Para que a gente possa ter uma compreensão de que, de fato, nós precisamos entender sobre a Igreja de Deus nos últimos dias. Lembramos de que a Igreja de Deus ela não começou no período dos discípulos com Jesus. A Igreja de Deus ela começou lá no Éden, quando Deus colocou Adão e Eva num belo jardim. A Bíblia diz que ali era um paraíso, ali era o lugar onde Deus visitava na virada do dia, Adão e Eva. Para você ver, para você perceber de que o inimigo, ele é inimigo da Igreja de Deus, que ele não se contentou até o dia em que ele fez com que os nossos primeiros pais desviassem do caminho de Deus. Então, o objetivo do inimigo é desviar as pessoas do caminho. E uma da estrada que devemos seguir são exatamente as doutrinas, né? Os ensinamentos. Existe hoje, por exemplo, um conserto a ser feito. Depois da queda, Deus fez um conserto com Noé, Deus fez um concerto com Abraão, e assim foram sendo feitos os concertos, né? Deus fez um concerto com Israel no deserto, e ali Deus agora fez um concerto também com os judeus, e hoje Deus quer fazer um concerto conosco, né? Através da sua igreja, através do seu povo, nos últimos dias da história dessa terra. Eu gostaria de ir no livro de Isaías, no capítulo 58 e o versículo 12. É um versículo muito conhecido, já muito estudado, muito explanado, mas que se faz necessário a gente relembrar esse texto, esse versículo que está aqui na palavra de Deus. Diz assim, olha, os teus filhos edificarão antigas ruínas e levantarão os fundamentos e restauradores, serão chamados restauradores de brecha e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Então, há uma profecia na Bíblia que diz que nos últimos dias a Igreja de Deus ela precisaria tapar as brechas, né? Restaurar algumas coisas que realmente lá no princípio foram colocadas como uma proteção para o povo de Deus, para as pessoas que na época viviam, né? Lá no tempo de Israel. Então, irmãos, há uma responsabilidade para a igreja hoje, nos últimos dias. Qual a responsabilidade hoje, né? Como povo de Deus. Aqui nos mostra aqui que o povo de Deus tem por direito, como um povo obediente, guardar os mandamentos de Deus. Aqui diz aqui no finais precisa ser guardar os mandamentos de Deus.
Então, tem uma passagem aqui no livro Eventos Finais, quero só reler aqui com os irmãos aqui, né? Eu mexi aqui, saí um pouco aqui Só pegar aqui o... Agora. Então diz assim, olha, Deus tem uma igreja, Deus tem uma igreja, Deus tem uma igreja que está erguendo a lei que é pisada aos pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus tem uma igreja. Diz que essa igreja, ela tem uma responsabilidade de restaurar, de tapar as brechas, né? Porque uma vez os mandamentos de Deus, eles são transgredidos. E não é só transgressão, não é só transgredir. O sentido de que está falando, de que devemos tapar as brechas, é porque estão sendo tirados, estão sendo arrancados um dos princípios da lei de Deus. Por isso, nós como povo, nós como igreja, nós temos a responsabilidade não só de guardar os mandamentos, mas também de tapar as brechas que estão sendo feitas na lei de Deus. Diz que no mundo uma igreja que recentemente se acha na brecha, tapando os muros, restaurando os lugares assolados. Seja todos cuidadosos para não clamarem contra o último povo, porque está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e tenham fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inferior a nenhum outro, mas a todo superior em sua facilidade para ensinar a verdade e para vindicar a lei de Deus. Meus irmãos, se estais assumindo que a igreja de Deus, né, dos últimos dias é Babilônia, que foi um texto que a irmã Adi falou no período da igreja adventista, que se acha que a igreja ela é Babilônia, está realmente errado, né? Errado. Então, aqui esse texto, quando a igreja estava com seus doutrinas, aquilo que Deus depositar em suas mãos, a irmã White escreveu esse texto. E esse texto aqui, ele se refere de forma individual, né? Hoje a igreja de Deus, as pessoas não que defende que tem os mandamentos de Deus algo importante para o nosso ensino hoje, não deve ser chamado de Babilônia. Agora, um outro atributo que é muito importante para a igreja de Deus nos últimos dias é os testemunhos. Um testemunho, o profeta Isaías diz que a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a alva, né? Então, nós temos a lei, nós temos os testemunhos como base para a identificação da igreja de Deus nos últimos dias. Aqui está, em referência a um atributo de Deus, não só como guardadores da lei, mas também como uns que também têm o testemunho de Jesus. No livro do Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 17, lá diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante dos remanescentes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então, a igreja de Deus ela tem também essa identificação aqui nos últimos dias
como o Espírito, o testemunho de Jesus. Aqui envolve, irmão, não só as Escrituras, né, mas também os escritos de Ellen G. White. Aqui tem um trecho dos escritos de Ellen White que diz assim: visões, quanto Deus vos dá claro testemunhos de que a visão é dele, e podeis aceitá-los, mas não aceitam sobre nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado desencaminhados na América. A irmã White diz que haverá pessoas, né, que pretenderão ter as suas próprias visões, né? E hoje a gente vê que as igrejas hoje, elas não adotam pelos atributos realmente mencionados por Deus, como testemunho de Jesus, como obediência aos mandamentos de Deus, né? Mas eles querem dizer que são profetas, que têm visões, que faz isso, que faz aquilo. A igreja de Deus, ela não é assim, ela tem as visões, mas quem dá as visões é o próprio Deus nas Escrituras, no espírito de profecia. Outro dado interessante, irmãos, que a Igreja de Deus ela se destaca nos últimos dias é sobre as doutrinas bíblicas. A Igreja ela é subordinada às doutrinas bíblicas. E como isso realmente é importante para nós, hoje, nos últimos dias, são os estudos doutrinários, né? E que envolve séries de muitas coisas. Mas dá para nós ver um aqui, por exemplo, que logo no começo da história da Igreja Adventista, ali no ano de 1844, foi um período de grandes acontecimentos, né? Onde foram registrados os acontecimentos e ficou como sendo marcos, né, de uma linha de partida, uma linha de ensinamento para a igreja, para o povo. Ali a questão do santuário, né? O estudo do santuário. Esse estudo do santuário é tão importante para a igreja que através desse assunto é que compreendemos sobre outras doutrinas bíblicas, como a questão do vestuário, como a questão da alimentação, né? E como outros também ensinamentos. E então, a partir desses anos aí, começa ali uma série de revelações, uma série de visões, por exemplo, que já estavam escritas nas Escrituras, porém, não era compreendido, não era entendido até então. A partir de 1844, então, Deus revelou ao seu povo, à sua igreja dos últimos dias, doutrinas bíblicas, inclusive o sábado, né? E os mandamentos de Deus também. Por muitos e muitos anos, os mandamentos de Deus ficam ocultos. As pessoas não conheciam os mandamentos de Deus. Assim como o povo também relaxou na época dos israelitas, quando estiveram no Egito. Outro dado interessante, irmãos, que eu acho que esse é um do mais importante para a igreja hoje, é sobre a missão especial, né? Uma missão. A igreja tem uma missão hoje a cumprir, né? E diz aqui assim, olha, o Senhor nos tornou um depositário de sua lei. A lei de Deus não é somente ser guardada, mas ela tem que ser transmitida. Ela tem que ser levada ao conhecimento do mundo, das pessoas, das famílias. E diz assim, ele confiou-nos as sagradas e a eterna verdade, que deve ser transmitidas a outros em fiéis advertência
e repreensão e encorajamento. Está escrito no Testemunho, volume 5, página 381. Então, a Igreja de Deus ela é dotada de missões, né? Ela tem uma missão. A Igreja de Deus não é propriamente uma igreja que recebe os atributos de Deus para si, mas é uma igreja que recebe para transmiti-la, para levar ao conhecimento das doutrinas bíblicas a outros fiéis, e isso como uma advertência, como uma repreensão, e também como encorajamento para um dia estar com Jesus quando ele vier nas nuvens dos céus, né? E outra coisa interessante que nos leva a igreja, distinguir a igreja hoje, nos últimos dias, né? É a organização dessa igreja, né? A igreja não é uma igreja desorganizada. Então, nós vemos que no tempo de Israel, o quão importante foi a organização do ministério, né? Moisés, uma certa vez, estava exausto para organizar as coisas que tinha de ser organizada. Ali, o seu sogro, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, né, para dar algumas instruções no sentido de que Moisés não deveria trabalhar sozinho, né? Não deveria trabalhar sozinho. Então, foi ali o sogro de Moisés dando assim um parecer, um senhor, um sacerdote de muita experiência, sabendo realmente a respeito de uma organização religiosa, e agora passou aquele jovem senhor ali um método de organização que hoje é adotado pela Igreja de Deus hoje nos últimos dias. Então, nós temos a organização da Conferência Geral, as uniões e também as associações, e, enfim, as igrejas e grupos, né? Então, essa é uma organização realmente para que hajam, porque a mensagem ela se estende, ela vai se expandindo. E aí, então, se não houver uma organização, as coisas não andam, as coisas não vão bem. Então, por isso a Igreja de Deus se destaca hoje na questão da organização, né? Então, a organização sempre ela será essencial. Diz aqui o texto assim, olha, a menos que a igreja seja organizada de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. Eu acho interessante, irmãos, que hoje a organização administrativa da igreja é algo administrado também por Deus, porque você vê que tudo que você faz, tudo que você registra em documento, tanto documentos filantrópicos quanto outros documentos, a nossa Conferência Geral fica sabendo, né? É algo que realmente toda a organização ela passa a saber os acontecimentos, o que está acontecendo com a Igreja de Deus em todo o mundo. Então, é muito interessante também essa organização, né? E outra coisa também interessante da Igreja de Deus nos últimos dias é sobre a autoridade especial da Igreja de Deus. A Igreja ela é adotada de autoridade. Então, o próprio Jesus, no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 15, ela diz que a Igreja ela é adotada de autoridade. Ela tem autoridade para ligar, ela tem autoridade para desligar. Nós vimos que o apóstolo Paulo, quando tinha o encontro com Cristo, ele não recebeu as instruções diretamente de Cristo. Cristo encaminhou ele à igreja, e lá iam dizer o que realmente deveria fazer. Então, a igreja
ela é dotada de autoridade, de poder também. Ali nós vimos que Ananias, o representante da época, realmente atendeu ali o apóstolo e instruindo no que ele deveria realmente fazer. Assim, a igreja também tem essa de enviar, né? Então ela tem esse poder de que Cristo adotou a sua igreja. Então aqui fala de um tempo de debilidade e de cegueira espiritual. Irmãos, lembram que eu falei que a igreja não começou no período dos discípulos ou de Cristo, mas sim começou lá no Jardim do Éden. A igreja no Jardim do Éden, ela realmente era uma igreja perfeita, uma igreja que não tinha nada que Deus pudesse desaprovar. Pois Deus, Adão e Eva, na viração do dia. E Deus estava ali para conversar, para prestar ali receber ali dos seus filhos a mais eterna gratidão que deveria surgir de um coração, que deveria surgir de uma pessoa que aonde poderia ver a presença de Deus ali, né? Mas nós vimos que a igreja lá no princípio teve problemas e muitos problemas, né? Vimos que havia um concerto ali a ser seguido, um concerto a ser seguido. E esse concerto foi exatamente através dos mandamentos de Deus. E esse concerto foi quebrado. Ali foi a presença de Deus não mais agora pôde habitar naquele lugar, porque algo foi praticado por aqueles representantes da época, lá no início da história do mundo. E Deus agora não pôde, de uma forma visível, conduzir a sua igreja. Então, se fez necessário, né? Fez necessário Deus colocar um plano chamado Plano da Redenção, que agora introduz ali morte dos cordeirinhos, sacrifícios, né? Para que pudesse resgatar a igreja para uma obediência. Deus fez muitas tentativas, muitos concertos, através do tempo, né? Através do tempo. Nós vemos aqui Abraão, nós vemos aqui o povo de Israel, nós vemos aqui os próprios judeus que foram sobreviventes da história do tempo de Israel, mas não houve nenhuma, digamos, não houve ali realmente uma firmeza na base do concerto de Deus. Assim também, irmãos, quando surgiu a Igreja Adventista, ela foi adotada de muitos privilégios, de todos esses privilégios aqui. Mas, infelizmente, tem uma data que marca hoje, a Igreja hoje de Deus, nesses últimos dias. A data é 1888, quando a Igreja foi chamada para uma reconciliação, quando a igreja foi chamada para um reacordo, né? Rever os conceitos que a ela foram depositados. E esses conceitos foram quebrados. E o que me chama a atenção, irmãos, é um texto que está no livro de Romanos, que diz assim, que se os ramos verdadeiros não foram poupados, que dirá nós que somos apenas enxertados. Isso é preocupante, é muito preocupante, porque se os ramos verdadeiros, que eram os judeus, que eram os israelitas, não foram poupados, mas foram cortados, e nós,
que somos apenas enxertados, né? Mas a Igreja de Deus, ela é hoje, por exemplo, assim, algo que a Igreja, que Deus tem como algo preciosíssimo. Deus compara o seu povo, a sua Igreja hoje, como uma menina dos seus olhos, né? E a Igreja, é certo de que a Igreja hoje, ela não é uma Igreja triunfante, ela é uma Igreja militante, no sentido de que a Igreja está precisando de conselhos, a Igreja está precisando de fortalecimento, a Igreja está precisando de oração, é por isso que há um departamento de oração, né? Porque a Igreja precisa estar orando. Você vê que quando Cristo estava aqui com os seus discípulos, foi uma das lições que ele deixou para nós, para que nós não pudéssemos entrar em tentação, né? Quando Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, então ele na oração do Pai Nosso ele fala que devemos orar para que não caímos em tentação. Para isso, a Igreja precisa estar em constante oração, em constante vigilância, porque há momentos que passamos por debilidade espiritual. Há momentos que nós precisamos buscar a Deus. E quando a Igreja se orgulha em dizer que é uma igreja que é a Igreja de Deus, nesse sentido, muitas das vezes nós estamos em perigos, né? Porque Satanás ele trabalha muito para que a igreja se torne ali algo que não esteja representando aquilo que Deus depositara para a sua igreja hoje. Irmãos, infelizmente, o tempo é muito contra nós, né? Aqui o assunto é muito abrangente e realmente nós como igreja, né? Nós como povo de Deus, eu gostaria só de ressaltar o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 17 em diante, né? Só relembrar aqui o que está aqui escrito para me comentar. No livro do Apocalipse, a partir do verso 14, né? A partir do verso 14. Então, aqui, para a igreja hoje, dos últimos dias, está escrito, irmãos, de que Deus conhece as suas obras, quem dera as obras fosse fria ou então fosse quente. Mas Deus diz que não é fria e não é quente, pois és mornas e estás a ponto de vomitar da sua boca. Eu quero dizer também que apesar da igreja ter uma grande responsabilidade de pregar o evangelho, de levar a mensagem ao mundo, mas devemos ter também um cuidado de permanecer firme e leal a Deus em tudo aquilo que recebemos, em tudo aquilo que cremos. Assim também foi a igreja mãe, quando recebeu de Deus todos os seus depositários e finalmente não pôde conduzir de uma forma prática. Se tornou uma igreja, digamos assim, teórica, porque ela ensina, ela fala, ela apresenta, mas não tem obras, né? A gente não vê as obras. E para isso nós temos que ter um cuidado muito especial, porque a mesma carta mandada para a igreja adventista, ela também se estende a nós, porque nós também vivemos o período de Laodiceia, né? Nós não somos nem frios e nem quentes, muitas das vezes somos mornos, né? Muitas das vezes a mornidão predomina na vida de muitas pessoas, né? Mas o que devemos fazer? Atentar para os conselhos que a carta está falando. Então, nunca devemos nos considerar ricos, abastecidos, porque nesse sentido nós somos um miserável, pobre, cegos e nus. Mas há uma solução para esse problema. A solução é exatamente a mercadoria que é oferecida na carta.
que de mim devemos comprar ouro, devemos comprar as vestes, devemos comprar o colírio. Irmãos, esse é o maior problema hoje espiritual do povo de Deus. É a falta de fé, é a justiça própria e também a falta do discernimento espiritual. E uma das palavras da carta que eu chamo de palavra de esperança para o povo de Deus é onde está escrito que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas uma outra questão interessante também é citada na carta, né? Deus diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, queridos irmãos, a gente já viu aqui, te conhece por história e também ensinamentos doutrinários, de que a Igreja de Deus ela passou por alguns períodos tenebrosos, por alguns momentos difíceis, e que Deus trabalhou duramente para que essa igreja pudesse ser erguida de volta. Irmãos, infelizmente, a nossa igreja adventista, ela realmente rejeitou, né, a mensagem enviada a ela nos anos de 1188. Como igreja, irmãos, ela foi rejeitada. Como igreja. A igreja adventista não é totalmente caída, né? Que existem muitos adventistas fiéis ali. Mas houve uma grande necessidade de uma nova organização. Hoje, a organização adventista, o Sétimo Dia, Movimento de Reforma, também corre perigo. Também devemos estar muito atentos, muito vigilantes, com o conhecimento, com a responsabilidade que temos como povo, como Igreja de Deus, que é levar a mensagem de Deus aos quatro cantos da terra. Mas não é só levar a mensagem. Aqui nós vimos aqui que a Igreja de Deus é adotada de testemunho, né? Então nós devemos testemunhar de Cristo. Não só no sentido de crer no que Cristo nos ensinou, nos passou, mas no sentido de testemunhar de Jesus na vida prática, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, né? Diz que quando Jesus falou aos fariseus, ele citou as seguintes palavras, dizendo assim: olha, vocês crêem em tudo o que eles falam, mas não praticam o que eles praticam. Isso foi duro, muito duro. Isso será duro para nós se assim também fizermos. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus para que possamos manter a humildade de Cristo, possamos manter ali a fidelidade com Cristo e sempre obediente a Ele em todos os sentidos doutrinários da Bíblia. Pois esse é um concerto que Deus está fazendo com a sua igreja hoje. Lembram-se de que a promessa de Deus para a igreja hoje é escrever os seus mandamentos na tábua do nosso coração, para que venhamos assim a se observar os mandamentos de Deus de uma forma vivida, não de uma forma apenas citadas, faladas, né? Mas de uma forma obediente mesmo, né? Como Abraão, né? Como os apóstolos, né? Viver uma vida de obediência. Não viviam aquela teoria, apenas falavam, mas não viviam o que falavam. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte nesse sentido, quando ele diz assim: assim falai e assim procedei. Que venhamos assim, irmãos, acatar, venhamos assim compreender
que, como igreja de Deus, nós temos muitas responsabilidades. Mas quero ressaltar aqui também que, como igreja, né, como povo de Deus, nós também temos perigos, como a igreja no passado. A igreja ainda está militando, né? A igreja ainda está lutando para alcançar a perfeição. E se você perceber, quando o irmão White olha para o povo do advento, para o povo nos últimos dias, e eu quero perguntar aos irmãos, quem é esse povo dos últimos dias que a irmã White contemplou na sua visão? Então, eu acredito, eu creio e eu tenho certeza que esse povo que ela viu militando, que ela viu sendo conduzido por um caminho, e cada vez o caminho se estreitava mais, e muitos dentre esse povo estavam caminhando com suas bagagens, né? Com suas mercadorias, que traduzido para nós aqui é orgulho, ressentimentos, né? Justiça própria, e assim sucessivamente. Estão caminhando com suas bagagens, enquanto Cristo convida: vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A igreja de Deus, ela precisa todos os dias aprender de Jesus. A igreja de Deus, ela precisa estar orando. A igreja de Deus, ela precisa se arrepender todos os dias. Então, como igreja, como nação, foram rejeitadas porque não cumpriram os propósitos de Deus. Como igreja, também foi rejeitada porque não conseguiu cumprir os propósitos de Deus. Agora, Deus apela de uma forma individual. Eis que eu estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos acatar essa mensagem, porque nós somos a igreja de Deus, cremos, né? Nós acreditamos que somos a igreja de Deus, porque até aqui, então, nós não só observamos os mandamentos de Deus, mas também cumprimos, né? Também obedecemos. E vamos pedir graça a Deus para que venhamos cumprir isso na vida prática, não só na teoria, mas na vida prática. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Amém. Amém.